Isaac Newton é aquele famoso cara da maçã, a maçã que caiu em cima da cabeça. E ele mudou a nossa visão de mundo em relação à dinâmica dos corpos lá na mecânica clássica. Através das suas 3 leis, ele estudou como ocorre o movimento dos corpos lá da parte de cinemática através de um conceito-chave chamado de força, que inclusive ganhou em sua homenagem ali a unidade de medida newtons. Aqui a gente tem então as 3 leis. A primeira é a lei da inércia, que é justamente falando da força, que é um agente ali que muda o estado de movimento dos corpos. E a inércia é a resistência dos corpos em mudar seu estado de movimento. Ou seja, quando um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Ou se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Refinando um pouquinho melhor essa ideia, a gente fala que se não tiver nenhuma força externa agindo sobre aquele corpo, ele vai ficar em repouso ou em movimento ali retilíneo com uma velocidade constante, ou seja, o nosso MRU. Aí depois, a gente tem aqui aquela ideia de força resultante, que entra aqui na nossa segunda lei de Newton, que fala sobre o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, todas as forças que vão estar atuando ali naquele corpo, ele depende ali da massa e da aceleração que aquele corpo exerce. Essa força é diretamente proporcional à aceleração, ou seja, se eu empurrar aqui alguma coisa para frente, o meu corpo ele vai andar ali para frente na mesma direção. Por fim, a gente tem aqui a terceira lei de Newton, que fala da ação e reação, ou seja, aqui a gente tem uma ideia que a força ela surge sempre em pares. Então, a gente sempre precisa de um corpo exercendo uma força e o outro corpo vai devolver essa força com a mesma intensidade, porém em sentidos opostos.